Peço que você esteja atento. Mas vamos usar de base Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Do 6 em diante. Maravilho-me. Quantos acharam? Diga amém. Tem ali, dá para acompanhar também ali no nosso projetor. Maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Eu repito. Eu me maravilho de que tão depressa passeis daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam, querendo transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Diga anátema. Eu vou mexer com você mais uma vez, por favor, repita comigo. Diga anátema. É uma palavra grega que quer dizer maldição, isso não tem valor, é algo sem valor, então isso é anátema. Considerai como anátema. Vamos orar? Senhor Jesus, é a Tua palavra, Senhor. Dá-nos entendimento do Teu Espírito, em nome de Jesus. As minhas palavras não podem transformar ninguém, Senhor. Eu posso dizer palavras aqui que têm alguma sabedoria e as pessoas vão falar, que muito bom ouvir isso. Mas nada muda. A vida delas vai continuar a mesma. Mas basta uma palavra Tua, Jesus, e tudo muda. Basta uma palavra Tua, Senhor, e mortos ressuscitam, Senhor. Aonde havia morte, produz vida. Basta uma palavra Tua, Senhor, e pecadores se tornam homens e mulheres de Deus. Vem sobre nós, Senhor. Restaura nossa sorte em Ti. Em nome do Senhor Jesus. Você pode dizer um amém? A palavra evangelho significa boa notícia. Diga, boa notícia. E uma boa notícia vai depender de quem escuta. Uma boa notícia para quem está com fome é o quê? Bora comer, a feijoada ficou pronta. Uma má notícia para quem está com fome, a farofa queimou. Uma boa notícia para quem está precisando de emprego, você foi convidado para uma entrevista de emprego. Amém? Uma boa notícia para quem está lutando contra uma doença é você está de alta. Uma boa notícia para uma grávida de 9 meses, que está 2 vezes o tamanho dela, é o médico falando assim, é um menino, é uma menina, nasceu. Só que todas essas boas notícias são condicionais. Vai depender do ouvinte. Quantos estão me entendendo, diga amém. Então depende de quem está ouvindo. Todas essas boas notícias dependem da situação em que você está. Mas o evangelho, ele não é uma boa notícia para um ser humano. O evangelho não é uma boa notícia para um momento da nossa vida. O evangelho não é uma boa notícia para uma circunstância. O evangelho é a boa notícia de Deus para todos os povos, todas as tribos, todas as línguas e todas as nações, em todos os tempos do presente e do porvir, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. O evangelho é a boa notícia de Deus para todos os momentos e todas as circunstâncias. Por quê? Porque é o caminho de volta a Deus aberto. Antes de Cristo, nós estávamos como que inimigos. A carne e o ser humano, sem Cristo, ele não é afastado de Deus. Ele não está distante de Deus. O evangelho é que nos faz, mais uma vez,
próximos, porque a nossa condição antes do Evangelho é de inimigos. Diga, inimigo. O inimigo funciona assim: se o primeiro diz A, o outro diz B. Se um é corintiano, o outro é o quê? Palmeirense. Só quem é palmeirense faz uhul. Meu Deus, ninguém. Agora quer ver, ó? Quem é flamenguista, hein? Pelo amor de Deus. Deus perdoa você, irmão, tá tranquilo. Deus ama os flamenguistas também. Sabe, amados, o Senhor nos chama para compreender esta condição de inimizade. O inimigo, ele é alguém que quer aquilo que é contrário. Peterson, onde é que você está tirando isso? Vamos lá para Colossenses rapidinho. Colossenses capítulo 1. Versículo 20 e 21, diz assim: E que, havendo por ele feito a paz pelo seu sangue na sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. 21. A vós também, que em noutro tempo, éreis estranhos e inimigos de Deus, aonde? No vosso entendimento. Ou seja, a maneira que a nossa carne, o raciocínio da nossa carne, ou seja, a forma do nosso eu pensar é inimiga de Deus. Às vezes faz sentido, é lógico, mas é contra a vontade do Senhor. Você vai lembrar da situação de Pedro com Jesus. Jesus fala, o que os filhos dos homens dizem que eu sou, lá em Mateus 13. Ele vai dizer o quê? Uns dizem que é de Elias, diz que o senhor é João Batista ou outro profeta. Aí ele fala, e vocês, quem dizem que eu sou? Aí Pedro diz o quê? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí ele fala, esse é o Espírito Santo, Pedro. Muito bom, Pedro. Pois é, aí ele se empolga que Pedro disse que ele era o Cristo, ele fala, pois é, e eu vou morrer para realizar a vontade do Pai. Aí o Pedro fala assim, não, Senhor, de maneira nenhuma isso acontecerá. O que Jesus diz para ele? Para trás de mim, Satanás. Faz sentido proteger quem a gente ama, sim ou não? Sim ou não, meus amados? Mas era contra o plano do Senhor. Porque a mente humana, a nossa capacidade de realizar as coisas dentro do que a gente quer, concorre, é inimiga, é adversária da vontade de Deus. Mas o Evangelho, para que ele seja Evangelho, ele precisa ser pregado de maneira correta. E qual é a verdade do Evangelho? A verdade do Evangelho não é uma racionalidade. A verdade do Evangelho não é um argumento, não é, perdão, uma palavra moderna aí, né? Não é uma lacração, não é ganhar de alguém no argumento, calar o inimigo no argumento, não é dominar. A verdade do Evangelho é uma pessoa chamada Jesus Cristo. E ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é a centralidade do Evangelho. A nossa vida precisa convergir em Cristo para que o Evangelho faça sentido em nós. Quem está entendendo, diga amém. Se a minha vida não converge em Jesus, se as minhas escolhas não me direcionam, não me fazem ajoelhar diante de Cristo, por mais que as verdades que há na minha mente façam sentido, elas não podem me governar, porque tudo que eu tenho precisa estar rendido aos pés dele. Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento.
E a gente se vê em momentos, todos nós amamos o Senhor, todos nós queremos seguir a vontade de Deus, todos nós queremos a vontade de Deus na nossa vida, mas na nossa vida aqui em comunidade, às vezes na nossa vida em família, nós vamos estar em debates, em conflitos com verdades que não são o Evangelho, valores que não são o Evangelho, que não vão conseguir gerar fruto de Evangelho. Queridos, não importa eu colocar o nome de Jesus nas coisas, se não tiver os princípios de Jesus. Quem entendeu, diga amém. Eu não posso colocar um adesivo no meu carro escrito é propriedade de Cristo, se eu dirijo como alguém que não é de Cristo. Eu não posso usar as camisas que dizem sou do Senhor, se as minhas palavras não se alinham ao Evangelho. É por isso que o apóstolo Paulo está criticando os Gálatas. Ele está falando, quem gerou os Gálatas no Evangelho foi o apóstolo Paulo. Então ele não é qualquer pessoa. Ele é quem os ganhou, quem os discipulou, a pessoa que foi referência na vida deles. E ele está falando, Gálatas, presta atenção. Pessoal da Galácia, presta atenção. Eu estou admirado que vocês trocaram de evangelho. Vocês estão falando coisas entre vocês que fazem sentido, que é outra boa notícia, mas que saiu da boa notícia, que é a pessoa de Jesus. Só existe um caminho para Deus, querido. O mundo quer dizer para nós que todos os caminhos direcionam para Deus. A gente só precisa ter fé. Quem já ouviu coisas assim? Né? Mas a palavra de Deus vai dizer para nós que existe só um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Ele é o alfa e o ômega, o presente e o porvir. Ele é da onde a gente veio e ele é para onde a gente vai. Ele é o caminho que eu caminho e o objetivo que eu almejo. Os nossos olhos não podem se perder. Os nossos olhos não podem, porque um monte de coisa vai fazer sentido. Um monte de coisa vai fazer sentido. Fazia sentido, por exemplo, fugir no momento da perseguição, quando vão prender o Senhor. Fazia sentido ou não fazia fugir? Fazia. Mas o que eles estavam fazendo? Eles estavam abandonando o Senhor. Fazia sentido, sabe, Pedro sentir que não era capaz depois que traiu, e ele foi pescar. É só ler lá em João capítulo 21. Ele traiu o Senhor, ele não se sentia mais capaz, fazia sentido. Não, eu vacilei, não dá mais para mim. Só que o Evangelho, ele não segue lógicas humanas. Jesus vai lá na pescaria buscar Pedro. E ele, do mesmo jeito que Pedro nega Jesus 3 vezes, Jesus faz Pedro dizer, tu me amas, Pedro? Ele disse, eu te amo, Senhor. Porque não faz sentido humano, mas faz sentido na eternidade, querido. Perdoar pessoas que nos fazem mal não faz sentido aqui na terra. Mas na eternidade gera novas criaturas. Tanto que perdoa quanto que é perdoado. Tanto que perdoa quanto que é perdoado. É impactado, não pelas palavras humanas, mas pelos princípios do Evangelho que os alcançam. Porque Jesus se revela ali. Não é os argumentos que transformam. Não é só estar certo, queridos. Há coisas que as pessoas que estão no crime, nas drogas, ou fazendo alguma coisa errada, ou pegando, fazendo muitas dívidas, pessoas que estão com áreas descompensadas nas suas vidas, elas têm um monte de gente dando conselho para elas, sim ou não? Sério, sim ou não? Pensa em você, eu e você.
Quando nós estávamos fazendo as coisas que nós sabíamos que não estava certo aquele caminho, não vinha pessoas falar para nós que não era para fazer aquilo? Pensa aí. Não foge da escola, rapaz. Faz tua tarefa, rapaz. Então não é o argumento que ganha. Ninguém se torna convencido por causa de argumentação. Aí você entende o que a Bíblia vai nos dizer para nós em Romanos 7, que não é a lei que tem poder para transformar, não é uma verdade somente, não é só porque uma coisa está certa que nós somos transformados, nós somos salvos pela graça de Deus, pela graça do Senhor, é um favor imerecido. Uma mulher pecadora vem chorar aos pés de Jesus, lá em Lucas, me fugiu agora, perdão, acho que é Lucas 8, a mulher pecadora, me fugiu o texto. Eu vou, acha para mim, Samuel, por favor, mulher pecadora, eu acho que é 7,45 ou é o 8,45. A mulher vem chorando aos pés do Senhor, e ela diz, ela não diz uma palavra, ela só chora. E todo mundo que vê a condena, e condena ela porque está chorando nos pés de um homem, e condena Jesus porque está deixando uma mulher chorar nos pés dele. E Jesus fala assim, Simão, te tem uma parábola. Tinha 2 homens que deviam. Um devia 5.000, o outro devia 50.000. Nenhum dos dois podia pagar, os dois foram perdoados. Quem vai amar mais? E Simão responde, quem mais foi perdoado. E Jesus aponta para a mulher pecadora aos pés dele e diz assim, você não me deu água para lavar os pés, ela me lava os pés com as lágrimas. Você não me enxugou os pés, ela enxuga com os cabelos. Você não me deu perfume na testa, quando me recebeu, ela derrama um puro, bálsamo nos meus pés. Porque quem muito foi perdoado, muito ama. Pensa da onde Jesus te tirou. Lembra agora da onde Jesus tirou você. Aonde você estaria se Jesus não tivesse te alcançado? E você vai lembrar da graça redentora do Senhor Jesus. Lembra da cura que você pediu quando você não merecia. Lembra do milagre que você pediu quando ninguém te ouvia. É isso que transforma, é isso que mantém a nossa fé firme, meu amado. Com o passar do tempo, a gente vai ficando cada vez mais metódico. Com o passar do tempo, a gente vai ficando cada vez mais letra da lei. Com o passar do tempo, a gente vai querendo que as coisas se enquadrem dentro da nossa caixinha teológica. Eu não estou pregando aqui um evangelho sem teologia ou sem um prazer pela palavra. Pelo contrário. Mas a nossa vida tem a ver com uma pessoa chamada Jesus Cristo. A nossa casa precisa de uma pessoa. Quando você está sem paciência, você precisa encontrar com uma pessoa chamada Jesus. O problema é que a gente dá de cara primeiro com a letra da lei, com um mandamento. E a primeira coisa que a gente se sente é condenado. E a condenação, a culpa gera frieza, gera distância. O Espírito Santo convence o homem do pecado e da justiça do juízo. Para quê, querido? Por que você acha que ele faz isso? Para nos esfregar o pecado no nosso nariz e nos condenar ainda mais?
Abra a Bíblia comigo em Romanos capítulo 2, versículo 4. Olha o que a palavra de Deus nos ensina. Diz assim: ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade ou a bondade de Deus quer te levar ao arrependimento. Deus não nos mostra os pecados somente para nos condenar. Isso quem faz é o diabo, que é um acusador. O Senhor quer nos levar a um arrependimento, para que nós sejamos a melhor versão de nós. É o Filho que tem todo o entendimento, que tem toda a capacidade, e ele está perdido ali com as amizades, perdido ali com os hormônios da adolescência. E você deseja que aquele teu filho se veja do jeito que você o vê. Ele não está conseguindo ver, ele consegue ver só as espinhas, as crises da adolescência, as tristezas da escola, as angústias da idade que ele está vivendo. Mas quando o pai vê, quando a mãe olha para ele, ela vê: esse menino é inteligente, é capaz, é amado, é o melhor de mim. E todo mundo que teve filho adolescente sabe. Só tem um remédio para isso. É um amor que não acaba, que não cessa, que traz para perto. Quem tem filho que passou por dificuldade sabe que não tem outro caminho. Não tem argumento que convence. O único poder transformador que a gente conhece, querido, é a graça. Porque é onde nós nos rendemos diante do amor de Deus. O que eu quero te ensinar hoje? Tira os olhos daquelas coisas que estão tentando ser boa notícia para você. Olha o que o escritor de Hebreus vai nos dizer. Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, nós que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Que grande nuvem de testemunhas é essa? É Hebreus 11, que é a galeria dos heróis da fé. Então, nós que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Segue o teu caminho, rompe com aquilo que está tentando te parar. Mas não é de qualquer jeito, porque eu não tenho força. Eu não sou capaz de transformar a mim mesmo. Eu não sou capaz de renunciar o pecado sozinho. Eu não sou capaz. Mas essa nunca foi a proposta de Deus. Querido, não tem homem forte contra o pecado. Só tem um lugar que a gente vence o pecado, que é na cruz de Cristo. E é por isso que ele diz aqui, como é que eu caminho esse caminho? Olha o 2. Olhando para Jesus, o autor e o consumador. Ele está dizendo: a minha fé começa em Cristo, é mantida por Cristo, e um dia Ele vai me dar a coroa de vida que Ele preparou para mim. Olhando para Jesus, que é o autor e o consumador. Começa nele e termina nele. Não tem outro jeito, querido. Quando a gente perde Jesus de foco,
é igual Pedro descendo do barco. Na hora que ele está olhando para Jesus, fascinado com o fato de estar andando sobre as águas, ele está olhando para quem? Para Jesus. Mas aí ele tira os olhos do Senhor e começa a olhar o quê? Tempestade, vento forte. E o que acontece com Pedro? Ele afunda, já percebeu esse detalhe do texto? Ele afunda de uma vez? Ele afunda aos poucos. Nenhuma queda, querido, acontece de uma vez no Evangelho. São pequenas coisinhas que vão tomando espaço no nosso coração. É por isso que só tem um jeito de cumprir o mandamento do Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com toda a tua alma. Mas, Peterson, eu tenho 30 anos de Evangelho. É aí que as coisas ficam difíceis, porque a gente sabe demais. A gente é experiente demais. E a gente não se surpreende mais com as maravilhas do Senhor. Deus está chamando a gente para se maravilhar de novo. Deus está chamando a gente para ser dependente de novo. Para poder dizer grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. Para de olhar para o que te entristece, para de olhar para as tuas falhas, para de olhar para as tuas angústias, porque elas não podem te transformar. Abandona elas e olha firmemente para Jesus, o autor e consumador da tua fé. Jesus precisa ser restaurado em nós. Eu queria te pedir, feche os teus olhos.